Quem me acompanha lá no Instagram sabe que o meu carro hoje ele é convertido em GNV. Desde que eu adquiri o meu carro, eu fiz essa conversão e constantemente eu posto fotos, vídeos lá, eu abastecendo o GNV. Com isso surgem também muitas dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao GNV. Vale a pena instalar? Por que eu decidi fazer a instalação? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá meus novos motoristas, é sempre muito bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Cássio e aqui a gente fala sobre absolutamente tudo relacionado ao mercado das entregas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o GNV. Para quem não sabe o que significa a sigla GNV, é Gás Natural Veicular. GNV é um combustível diferente, né, do tradicional etanol e da gasolina, tá bom? Ele tem essa conversão para GNV, que é um combustível mais econômico, tá bom? Por isso que as pessoas costumam fazer a conversão GNV. Inclusive eu fiz a conversão para GNV por conta disso, para procurar uma forma aí de abastecimento mais barata. Porém, existem também outras vantagens de fazer a conversão para GNV. Se você mora no Rio de Janeiro, você já deve saber, né, que para quem possui carro GNV, o IPVA é mais barato. A tabela de IPVA no Rio de Janeiro, ela é 4% do valor do carro. Então, se você tem um carro de 30 mil reais, o IPVA vai ser 4% do valor total do seu carro. Para quem possui GNV, o valor do IPVA é 1,5%. Então, cai significativamente, chegando a alguns descontos aí até 70% do valor do IPVA. E se você tem carro elétrico, o IPVA é apenas 0,5% do valor do carro. Inclusive, eu estou até pensando em fazer um vídeo aqui no canal sobre carro elétrico nas entregas. Se você tem interesse nesse conteúdo, deixa aqui nos comentários, que se tiver bastante procura, eu vou pesquisar aqui e vou elaborar um roteiro para a gente trazer este assunto aqui no canal. Então, se você mora no Rio, você já sabe que você tem esse desconto a mais, tá? Mas não é o meu caso. Eu moro em Minas aqui, para quem não sabe, eu moro em Minas. Eu não tenho esse desconto no IPVA. Eu busquei a conversão para GNV justamente para trazer a economia somente no consumo mesmo, que já é significativa, tá bom? E eu vou trazer um pouco desses números, um pouco desses dados aí, desde que eu fiz a conversão de GNV no meu carro. Mas antes da gente falar dos números de consumo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para que o YouTube continue te recomendando os nossos vídeos. Nós temos também um treinamento para entregadores de todo o Brasil, treinamento completo da jornada do entregador. O link para você adquirir o nosso treinamento, ele vai estar na descrição do vídeo aqui ou no comentário fixado. Se você quiser adquirir, basta clicar lá. Eu já falei em outro vídeo também, pessoal, que eu não comecei realizando entregas no Mercado Livre com utilitário com meu carro próprio, tá bom? Tinha um carro de passeio que eu realizava as entregas nele e eu não fiz a troca direto para um carro utilitário próprio. Eu tive a oportunidade de alugar um carro utilitário e trabalhei por mais de um ano com esse carro alugado. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal explicando como que foi essa experiência do carro alugado, tá bom? Vou deixar passando em cima aqui nos cards, caso você queira ver este conteúdo aí na íntegra. E este veículo, pessoal, ele não possuía GNV. Ele era um veículo flex normal. Inclusive, eu falei anteriormente aí que eu tinha um carro de passeio, eu aluguei esse outro carro e não vendi o meu carro de passeio, entendeu? Continuei mantendo os dois carros ali, até a gasolina bater cerca aí de quase R$8, mais de R$8 o litro, né? A gasolina chegou a passar de R$8 o litro e o etanol, eu lembro que chegou a ser R$ 5,29 o litro. Então, nessa época, eu não consegui manter os dois carros mais. Então, eu vendi o meu carro de passeio, né? Deixei o dinheiro guardado lá e continuei mantendo ali somente com o veículo alugado. Até que chegou um ponto que não era mais vantajoso eu continuar com aquele veículo alugado ali e gastando o dinheiro com combustível muito caro. E também não fazia muito sentido eu chegar perto da pessoa, né? E pedir para ela converter o carro dela em GNV para eu economizar. Não fazia muito sentido. Então, neste momento, eu optei por fazer a compra do meu carro justamente para fazer a instalação do GNV e economizar aqui no combustível. E agora eu vou trazer para vocês aqui um pouco dos números do último mês e um pouco do balanço aqui de como que funciona essa questão do GNV, tá bom? Na questão de economia. Ah, e antes de falar, pessoal, desses cálculos aí sobre a economia, eu preciso falar que quando você faz a conversão de GNV, você tem um custo extra adicional, que é o Inmetro, tá bom? É o reteste do Inmetro, a sua validação do Inmetro, que você tem que fazer anualmente.
Hoje o valor está custando R$260. Então você faz essa validação do Inmetro e o selo do Inmetro ele é válido por 1 ano. Então todo ano você precisa renovar e é um valor de R$260, tá bom? Então o que você economiza no combustível você já tem que considerar estes cálculos aí, tá bom? Pessoal, eu fiz as anotações aqui de consumo, tá? Então se eu estiver olhando meio que para o lado aqui para baixo, não estranhe porque eu estou lendo as anotações aqui para passar todas as informações certinhas, tá bom? Sem nenhum tipo de erro aí. Então a primeira coisa é que o cilindro que eu instalei no meu carro, ele é um cilindro de 22 metros cúbicos, tá bom? E o metro cúbico hoje aqui, onde eu trabalho aqui em Juiz de Fora, ele está saindo a R$ 4,59 o metro cúbico. Então, resumindo, para encher um cilindro, eu gasto R$101, tá bom? Gastando R$101 para encher o cilindro, eu rodo de 300 a 320 quilômetros aí, tá? Com este cilindro, tá bom? Isso daqui, pessoal, estou colocando uma média bem abaixo aqui, tá? Porque isso dá uma média de 13,63 km rodados com 1 metro cúbico. O carro reguladinho mesmo, na moral, ele costuma rodar 16 metros cúbicos, tá? Então, costuma chegar até 340 km, tá? Mas eu estou jogando um pouquinho para baixo aqui, que vocês já vão ver que vai dar uma diferença bem grande, tá bom? Estou colocando aqui margens conservadoras, beleza? Então, tenham em mente isso, né? Um cilindro, R$100, eu rodo 300 km com esse cilindro, beleza? Agora, pessoal, para falar aqui do consumo de álcool e de gasolina, eu busquei a ficha técnica do meu carro, a ficha técnica da Montana, tá? Eu trabalho numa Montana 2013, 1.4, e eu busquei a ficha técnica dela. Por quê? Porque eu não sei qual é o consumo dela comigo no álcool e na gasolina, porque eu não rodo, eu nunca rodei no álcool e na gasolina, conforme eu falei. Na primeira semana que eu adquiri o carro, eu já fiz a conversão, tá bom? Então, para trazer uma média mais segura, eu pesquisei a informação da ficha técnica do carro, tá bom? Que eu acho que é mais seguro para trazer para vocês aqui, beleza? E eu vou considerar aqui somente o consumo rodoviário, que é o consumo mais alto, não vou considerar o consumo urbano. E outra coisa também, pessoal, é claro que a gente vai saber que esse consumo ele vai variar de pessoa para pessoa. O consumo do carro, o consumo de combustível, ele é muito da maneira que você dirige. Então você pode conseguir médias melhores do que essas aqui. Lembrando que isso daqui que eu estou trazendo não é a verdade absoluta, tá bom? É um caso, é o meu caso para nós trazermos como estudo e vocês terem como base também desenvolverem as suas próprias contas, os seus próprios cálculos e aí em cima dessa base vocês tomarem as suas decisões, tá bom? Eu estou aqui somente para trazer a minha experiência e fazer também com que vocês cheguem à melhor conclusão para vocês aí. Lembrando, utilizando isso aqui somente como método de estudo mesmo, para vocês tomarem as decisões melhores aí. Então, na ficha técnica, na gasolina, vou utilizar primeiro aqui a gasolina e depois o etanol, tá bom? Na ficha técnica, o consumo ele é de 11,4 km por litro, tá bom? Considerando o consumo rodoviário, né? Na gasolina aqui, tá bom? A gasolina está saindo a R$ 5,44 o litro com desconto aqui. O valor ele é R$ 6,05, R$ 6,04 mais ou menos, mas eu consigo abastecer com um descontinho aqui. Eu consigo abastecer a 5,44 a gasolina aditivada, tá bom? Então, eu vou tirar uma base, o cilindro meu, né, que eu encho lá. Vou tirar uma base, os 300 km, beleza? Essa vai ser a nossa base de cálculo aqui. Para eu rodar 300 km, se o meu carro faz 11,4 km por litro, eu vou gastar 26,31 litros de gasolina. Com a gasolina saindo a 5,44, eu vou gastar R$ 143,12 para percorrer os mesmos 300 km, tá bom? Então, recapitulando, 300 km. Para eu rodar 300 km com GNV, eu gasto R$ 101. Para eu rodar 300 km com gasolina, eu gasto R$ 143, tá bom? Vamos para o etanol agora. Considerando o consumo também da ficha técnica, conforme vocês viram, 8,2 km por litro, estou abastecendo hoje aqui o etanol a R$ 3,79 o litro, tá bom? Também com descontinho, ele está um pouco maior, mas isso aqui é com descontinho que eu consigo aqui. Considerando também a mesma base de cálculos, 300 km, né? Para eu rodar 300 km, eu vou gastar 36,58 litros de etanol. Com 1 litro de etanol saindo a R$ 3,79, eu vou gastar R$ 138,63 para andar os 300 km, tá bom? Então, recapitulando aqui, para rodar os mesmos 300 km, GNV, R$ 101,
Etanol 138,63, gasolina 143,12. Agora, pessoal, eu vou trazer a quantidade de quilômetros que eu rodei no mês para a gente fazer um fechamento mensal. Então, rodei 3.002 quilômetros, com uma média, né, o GNV fazendo uma média de 13,63 quilômetros por metro cúbico, eu gastaria 220,24 metros cúbicos. A 4,59, um gasto mensal de R$ 1.010 com GNV, tá bom? Se fosse os mesmos 3.002 km na gasolina, com uma média de 11,4, gastaria 263,33 litros de combustível, abastecendo a 5,44. O valor final seria R$ 1.432,53. E o etanol também, né? Uma média de 8,2, gastaria 366,9 litros de etanol, abastecendo a 3,79, seria um valor de R$ 1.387,50, o valor final aí que nós gastaríamos com o etanol no mês, tá? Lembrando que se você rodar mais, você vai gastar mais, se rodar menos, você vai gastar menos, beleza? Então agora, vocês entendendo esse fechamento, qual seria a diferença mensal que nós teríamos aí, tá bom? Na questão do GNV, da instalação do GNV. Na gasolina, eu gastaria R$ 422,53 a mais por mês por rodar na gasolina, tá bom? E no etanol eu gastaria R$ 377,50 a mais. O que isso significa? Eu gastei R$ 3.800 para fazer a instalação do GNV à vista, tá bom? Então, considerando esses números aqui, se eu rodasse só na gasolina, eu convertesse para GNV, em 9 meses, se o meu carro utilizasse só gasolina, eu demoraria 9 meses para recuperar o dinheiro investido no GNV, considerando o valor da gasolina e considerando o valor do etanol, 10 meses. Mas é mais ou menos o que a gente fala aí, tá? Quando você faz a conversão para o GNV, você costuma demorar aí cerca de 10 meses para você ter o retorno deste investimento. Depois disso, seria somente a sua economia mesmo. E para finalizar o vídeo aqui, pessoal, quero deixar bem claro que a minha intenção aqui não é incentivar vocês a fazer uma conversão de GNV, não, tá bom? Eu fiz essa conversão aqui justamente para procurar esta economia, tá bom? Mas tem várias pessoas aqui, tá? Várias e várias pessoas mesmo, que mesmo com esta economia, preferem não fazer a conversão para o GNV, tá bom? Preferem continuar mantendo o combustível líquido. Aí vai de cada um, é da opinião de cada um. Novamente, mais uma vez, estou aqui somente para trazer a minha experiência, né, o que eu passo no dia a dia para vocês, para ajudar vocês a tomar alguma decisão aí, tá bom? E se vocês optarem para fazer a conversão para o GNV, uma coisa que vocês precisam saber também é que o seu veículo ele não vai funcionar somente no GNV, ele também precisa do combustível líquido, ou o etanol ou a gasolina, tá bom? Eu costumo gastar cerca de R$200 a mais aí por mês, tá bom? Com combustível líquido, porque na hora que você vai fazer a ligação do carro, né, quando você vai ligar o seu veículo, ele liga no combustível líquido, ele injeta primeiro o combustível líquido e depois ele faz a conversão automática ali para o GNV, que é no caso o GNV que eu instalei, que é o GNV de 5ª geração. Bom, pessoal, então é isso, espero que este vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí sobre GNV e agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dos números mostrados aqui nesse vídeo? Você tem GNV instalado no seu carro? Qual é a média que seu carro dá? Tá parecido com esses números que eu trouxe aqui? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo.